Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim: O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o justo se manifesta torcido. Logo no primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, a gente vê quanto questionamento ele expressa para o Senhor, quanta dúvida ele expressa para o Senhor, quantas perguntas ele faz ao Senhor, quantas vezes ele se indaga pelas coisas que vêm acontecendo em Judá e na Babilônia. Ele não entendia o porquê daquelas coisas e por isso ele sempre batia na mesma tecla do questionamento ao Senhor. E no versículo 5 o Senhor o responde. Eu já falei aqui com vocês antes muitos devocionais relacionados a esse tema que a gente está falando hoje. Um deles foi o nosso último devocional do ano, que foi o devocional Gratidão. E nele eu falava sobre a pandemia. E finalmente, mais uma vez, o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso de novo. Mas sabe, não é um assunto fácil de falar porque a gente precisa medir as palavras, principalmente quando se trata de algo que mexeu com o emocional de muitas pessoas e com o meu também. E por isso que o Senhor ele trabalhou tanto em mim e chegou aqui no 7º mês do ano e eu voltei a falar desse assunto de novo, porque o Senhor ele falou comigo acerca disso. Sabe, a pandemia, na visão de muitos, ela tomou muitas coisas da gente. Ela tomou pessoas que nós amamos, ela tomou momentos, lembranças, abraços. Ela tomou coisas, anos que nós nunca vamos ter de volta. Ela trouxe muitas consequências para a nossa vida. E uma dessas consequências na vida de muitas pessoas foi o suicídio, a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, o desespero, a falta de esperança, a raiva, o ódio. E quando a gente para pensar em pandemia, talvez venha na nossa mente somente a palavra de desgraça, a palavra de fim, a palavra de algo horrível, catástrofe, morte. E eu também pensava assim. Eu passei 2 anos da minha vida me questionando. E eu me vi como o profeta Abacuque. Eu nunca parei para ler essa passagem, eu nunca parei para ler o livro do profeta Abacuque, especialmente nessa parte do capítulo 1, onde ele faz tantas perguntas para Deus. E quando eu li, eu tive uma lembrança, a lembrança de que eu já estive nesse lugar, que eu fiz a mesma coisa com o Senhor. E que somente no meu coração predominava a dúvida, o questionamento. Eu passei 2 anos da minha vida perguntando para o Senhor qual o sentido de continuar viva se as coisas estavam do jeito que estavam? Qual o sentido de prosseguir se ao nosso redor não tinha melhora? Qual o sentido de continuar se todos os dias quando a gente acordava a gente poderia ter uma notícia completamente desagradável? Uma notícia que poderia derrubar o nosso chão, que poderia tirar os nossos pés do eixo. Mas o Senhor, ele me ensinou nesses 2 anos. E eu tenho esses 2 anos como os melhores anos da minha vida. E é engraçado até falar isso, porque se fosse naquela época de volta, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje dizendo que esses foram os 2 melhores anos da minha vida. E justamente os melhores anos da minha vida foram os anos da pandemia mundial. E eu sei que talvez você tenha perdido pessoas que você ama, que você tenha estado em uma situação difícil, uma situação inconsolável, uma situação de catástrofe, mas o Senhor, ele tem uma resposta para você hoje. E o que ele diz para você hoje é que você precisa olhar com os olhos espirituais. As coisas ao nosso redor, elas dependem da nossa perspectiva.
Então, enquanto a gente continuar olhando tudo isso, olhando só a morte, a destruição, a desgraça, a depressão, a gente não vai conseguir olhar com os olhos espirituais. A gente não vai prestar atenção no que Jesus quer dizer pra gente. E é muito difícil, eu sei que é muito difícil. A gente vê esperança onde não tem esperança. A gente vê vida onde só tem morte. A gente vê continuação onde todo mundo já determinou que é o fim. A gente não pode se esquecer da realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas nós também temos que nos lembrar que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E que Ele nos prometeu que nada nos faltaria. Que Ele é o nosso guarda e que Ele nos protege de todo mal. E que não importa aquilo que esteja passando ao nosso redor, é Ele que é a nossa esperança e a nossa fé. E talvez o profeta ele não tenha entendido isso no momento do questionamento. E por isso que ele falou, por que que o Senhor não me escuta? E por que que o Senhor não me responde? Por que que o Senhor me faz ver somente a violência, meu Deus? E por que que o justo sofre injustiça? E por que que o justo tem a sua vida distorcida? Por que que o justo sofre? Por que que as coisas acontecem dessa forma, Senhor, dessa maneira? O profeta, ele era um homem sentimental. Eu acredito que Abacuque era um homem sentimental. E só pela forma como ele descreve isso, a gente vê a sensibilidade que ele tem. Porque ele se atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor e ele se sente incapaz porque ele não pode resolver. E a incapacidade toma a mente e o coração dele a ponto dele questionar Deus e perguntar por que Deus estava em silêncio. Mas hoje a gente precisa parar e pensar e nos lembrarmos que o Senhor, Ele nunca está em silêncio. E que todas as coisas que estão se passando ao nosso redor e que já se passaram não fugiram do controle de Jesus. Que Ele tem um controle de tudo, que Ele tem a visão de tudo, que Ele observa tudo e que tudo é permissão dEle. Então, se tudo é permissão dele, nós não devemos questionar e reclamar tanto como nós fazemos. Às vezes é preciso que alguém traga um sermão para as nossas vidas. Às vezes é preciso que alguém nos corrija, que alguém nos aconselhe, que alguém diga que a gente está errado. Eu estive errada quando eu questionei ao Senhor. E quando eu transformei a minha mente e o meu coração em um lugar de guerra, sendo que deveria ser um lugar de paz. Eu questionei ao Senhor acerca de tudo que estava acontecendo e eu não estava prestando atenção que o Senhor estava me ensinando através daquilo. Eu não estava prestando atenção que o Senhor estava me respondendo. Meus ouvidos só escutavam o silêncio do Senhor, porque eu não estava ouvindo com os ouvidos espirituais. Eu não estava olhando com os olhos espirituais. Eu não estava pensando com a mente de Cristo. E depois que eu entendi isso, eu vi que durante esses 2 anos que eu pedia uma resposta para o Senhor, que eu pedia para o Senhor um direcionamento, que eu pedia para o Senhor me ouvir, para o Senhor não se calar mais, eu percebi que Ele sempre esteve respondendo, que Ele sempre esteve me ouvindo e que Ele em nenhum momento se ausentou e esteve em silêncio. Eu acho que você já ouviu muitas vezes alguém dizer, o Senhor está em silêncio, Deus está em silêncio, Deus Ele não está falando, Deus Ele está em silêncio, mas não. O Senhor Ele nunca fica em silêncio com o justo. Ele nunca fica em silêncio, por mais que a gente pense que Ele está em silêncio e que Ele não está ouvindo, o Senhor Ele está respondendo, às vezes indiretamente e às vezes diretamente. Mas às vezes a gente só vai compreender que Ele respondeu quando a gente aprender a ouvir e prestar atenção da forma que Ele está respondendo. O Senhor estava dizendo para Abacuque naquele momento que tudo aquilo que estava acontecendo, toda a guerra, toda a violência, toda a injustiça, era permissão dEle. E que Ele sabia daquelas coisas. E que se Ele não tinha permitido que acabassem, era permissão dEle. Porque Ele tinha algo a tratar com aquilo. E Abacuque só entende isso mais tarde. E aí ele vê o fim dos seus questionamentos. E aí no capítulo 2, Abacuque faz uma das orações mais lindas da Bíblia. E eu me lembro que eu até gravei um devocional. E tá lá no capítulo 2 e no versículo 17 ao 18 que nos diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você vê como uma coisa completa a outra? No capítulo anterior, onde ele mais questionou a Deus, no segundo capítulo, ele diz que ainda que tudo se acabe, ainda que tudo se vá, ainda que não haja esperança, todavia ele vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da sua salvação. Isso é o que Jesus mais tem me ensinado nesse tempo. Que por mais que esteja um caos ao nosso redor, talvez seja o momento da gente ver com os olhos espirituais e prestar atenção no que Jesus quer dizer pra gente. Depois de 2 anos, o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso, sobre algo que eu me questionei, sobre algo que eu me perguntei e sobre algo que hoje eu entendo. Então, a última coisa que eu tenho para dizer para você hoje é: talvez esteja no momento de você parar de questionar, parar de reclamar e parar de ouvir com os ouvidos carnais e se atentar àquilo que Jesus quer dizer para você com os seus ouvidos espirituais, para que ouvindo você consiga ouvir e para que vendo você consiga ver e a palavra do Senhor possa surtir efeito no seu coração. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.